Na aula anterior, a gente se aprofundou nos modos revisar e sincronizar. Com isso, nós entendemos como que uma organização orgânica opera a partir de uma estrutura de papéis definida. Nessa aula, vamos entender como funciona a estrutura organizacional na O2. Normalmente, quando a gente fala sobre estrutura, pensamos principalmente no tradicional organograma, maldito seja. É aquela representação clássica da estrutura de autoridade de um grupo que geralmente tem uma pessoa no topo, composta de áreas, divisões, unidades e linhas de cargos e comando. Os cargos são os elementos que geralmente compõem uma estrutura tradicional. O problema é que essas estruturas tradicionais de descrição de cargo geralmente obscurecem muito mais o que as pessoas fazem do que dão clareza. A gente também tem algumas práticas tenebrosas junto com isso, como uma promovida pela matriz Hasse, que envolve separar responsabilidade de responsabilização. Ou seja, uma pessoa executa e outra é responsabilizada ou culpada pelo resultado. Não faz muito sentido, né? Esse é o cenário que evitamos ao máximo na autogestão. Toda a responsabilidade já vem carregada da autonomia para executar e também da responsabilização. Ou seja, cada uma geralmente presta conta sobre o seu próprio trabalho. A estrutura organizacional é importante para dar clareza do que pode e o que não pode ser feito. Com uma boa estrutura, as pessoas hesitam menos e conseguem agir mais no dia a dia. Quando existem muitas zonas cinzentas, o número de conflitos entre as pessoas aumentam e a qualidade das relações naturalmente diminui. É por esses motivos que damos muito valor para ter uma estrutura cristalina e acordos sobre autoridade bem explícitos. A partir disso, podemos evoluir e alterar esses acordos sempre que for necessário. Mas infelizmente, boa parte das empresas, a gente encontra 3 tipos distintos de estrutura. Uma estrutura atual, que é a que de fato acontece na prática. A outra é uma estrutura descrita, normalmente do formato de cargos feita para o RH ou para uma ou outra unidade da organização. E a terceira é a estrutura ideal, que é aquela que as pessoas gostariam que fossem, a melhor para o contexto organizacional atual. A gente também costuma perceber uma separação bem grande entre essas 3 estruturas. Na organização orgânica, temos um esforço constante em aproximar o máximo possível essas 3 camadas. Isso é feito porque oferecemos espaço para que as pessoas tratem as suas tensões o tempo todo e mudem os acordos da organização, ou seja, a sua estrutura. Assim não vira um esforço anual de um único grupo para atualizar o organograma, mas sim algo que é feito constantemente por todos em cada contexto. As pessoas também usam a estrutura para consultar o que elas podem ou o que elas não podem fazer, ao invés de perguntar para o chefe e se basear nas relações informais. Uma grande armadilha que as organizações caem quando confrontam a cadeia de comando é achar que a estrutura é algo ruim e que qualquer acordo implica em rigidez e burocracia. Isso leva para um lugar conhecido como a tirania da desestrutura. Foi o que a Jo Freeman experimentou na década de 70, uma jornalista que investigou alguns movimentos da época que se diziam sem liderança. O que ela encontrou de fato foram grupos sociais em uma estrutura hierárquica rígida e invisível, se manifestando nas sombras. Nessa desestrutura, a politicagem e a troca de favores tendem a ser ainda piores do que as estruturas hierárquicas mais conformistas. Na O2, usamos muito esse conceito de acordos explícitos. Para a gente, a autogestão é a arte de fazer e refazer acordos explícitos sempre que for necessário. A organização orgânica se estrutura a partir de um modelo que chamamos de estrutura de círculos aninhados, compostas por papéis, círculos e restrições. Já estudamos o primeiro. Os papéis servem para quando quero que alguém faça algo, controle algo ou atinja algum objetivo. Os círculos e as restrições vêm mais na frente no curso, mas já vou adiantar. Os círculos servem para agrupar papéis em torno de um objetivo comum, ou criar uma visão mais alto nível do trabalho, e restrições que quando quero que todos sigam um processo ou determinadas condições ao fazerem algo. Uma coisa bem importante para a gente entender é diferenciar entre invocar a estrutura e mudá-la. Boa parte das nossas tensões do dia a dia resolvemos simplesmente invocando a estrutura. Por exemplo, quando preciso de um determinado conteúdo para o blog da Target2, eu posso simplesmente pedir para a pessoa que faz o papel de produtor do conteúdo, já que existe uma responsabilidade de escrever conteúdos para o blog no papel. Neste caso, eu estou invocando a estrutura. Agora, vamos supor que eu perceba uma oportunidade para estarmos mais presentes no YouTube, mas não tem um papel que faz isso. Nesse caso, um caminho possível é mudar a estrutura para que ela possa comportar esse tipo de responsabilidade, criando um papel, por exemplo. Bom, essa foi a aula sobre estrutura organizacional. Na próxima, a gente vai falar sobre o modo adaptar, que é o lugar onde tratamos as tensões que pedem por mudanças nos papéis, círculos e restrições. Te vejo lá.